Senhor Jesus a todos, amém? Todos podem se assentar neste momento. Para nós é motivo de grande alegria estarmos aqui, celebrando mais um ano de existência da Igreja Batista no Jardim Itatiaia. E eu digo sempre que antes da igreja ser batista, ela é a Igreja de Cristo, né? Porque batista é apenas um rótulo denominacional. Nós precisamos entender que no céu não vai ter mais isso. Lá no céu só vai ter aqueles que eram de Jesus. Não vai ter lá um cantinho para o batista, para o assembleiano, para o Sara Nossa Terra, enfim, para as denominações que existem aqui hoje. Elas são necessárias existirem hoje? Acredito que sim, porque senão Deus não teria permitido. Acredito que é uma maneira de Deus alcançar o maior número de pessoas possíveis. Existe um ambiente que Deus fala com pessoas dentro de uma característica denominacional e, enfim, Deus usa todas as situações para dizer que Ele ama o ser humano, que Ele ama as pessoas e que Ele enviou o Seu Filho para salvar todas as pessoas, independente das características que elas tenham, dos seus gostos pessoais, porque todos nós, independente das diferenças que temos, todos nós somos pecadores, todos nós temos o problema do pecado, mas graças a Deus porque Jesus Cristo resolveu isso na nossa vida, amém? Graças a Deus porque Jesus nos deu vitória, e vitória eterna sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, né, e seu reino das trevas. Estou muito feliz porque estou vendo aqui hoje a pastora Joelma e todas as suas auxiliares ali, né, que representam aí a instituição Casa da Criança Peniel, né? E então a pastora Joelma já é presidente dessa instituição já há quantos anos, irmão? 32. Só 32 anos, irmãos. Então tem gente aqui que nem tinha nascido quando essa instituição nasceu, né? Então, graças a Deus está fazendo a diferença. E eu vejo que tem várias crianças aqui, né, que vieram hoje também participar do culto. Glória a Deus. A Igreja Batista já ainda não chegou, né? Pelo menos grande parte não chegou ainda. Espero que chegue, né? Mas estou feliz por ter vocês aqui conosco nessa noite, né? Para celebrarmos juntos aí 21 anos, né, de existência dessa igreja neste bairro. E a temática desse ano que Deus colocou no nosso coração, ela está muito voltada para a família. Na realidade, o tema família está sendo trabalhado o ano todo, não só dentro do aniversário da igreja, mas dentro da escola bíblica dominical. Nós temos aí os aulões, né, uma vez por mês, que estão sendo trabalhados temas relacionados à família, ao casamento, à relação pais e filhos, enfim, são vários temas. A gente entende que a família é a base, não só a base da igreja, mas a base da sociedade. Então tudo começa dentro do lar, né? Então, por exemplo, a Casa da Criança Peniel existe hoje por uma necessidade em função de famílias que não conseguiram cumprir o seu papel de família em relação aos filhos, né? Então, olha só, por causa de deficiências na família, precisa haver alguma alternativa que venha suprir uma necessidade que precisa ser atendida. Então, a família, ela tem que ser cuidada. A família, ela tem que ser cuidada, e nós temos que ser as primeiras pessoas a entender que a nossa família precisa, né, ser cuidada. Não é só a igreja, não é um pastor de uma igreja que tem que dizer isso. Cada um de nós tem que ter a consciência do valor da nossa família. E dentro dessa questão da família, o que Deus colocou no nosso coração é a questão dos traumas, né? Então eu vou pedir para o Davi projetar aí, né, já está, na realidade vamos usar esse que já está aqui projetado. Então nós temos ali aniversário da igreja, lugar de famílias restauradas. Então a igreja tem que ser um lugar de restauração familiar. E dentro desse tema nós temos um subtema, que é dando adeus aos traumas para a cura da nossa alma, né? E essa palavra adeus, a gente fez ela realmente com duplo sentido. É o adeus de deixar, a palavra adeus que significa deixar, dar um encerramento num relacionamento para sempre, e adeus de entregar a Deus, né? Então nós
nós, quando pensamos nessa temática, pensamos nessa dupla conotação de sentido dessa palavra, né? Inclusive, quem estava pensando junto comigo foi a Aurinete, nossa educadora religiosa. Nós ficamos ali pensando e chegamos a esse entendimento. E então eu quero que o Davi projeta aí para nós Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás do que, irmãos? Ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, servir a Deus tem prêmio? Tem prêmio, né? Tem prêmio. Existe um prêmio eterno, que é a salvação. Existe um prêmio eterno para quem serve a Deus aqui, que é a certeza da vida eterna na eternidade. A gente tem que olhar para esse prêmio. Deus nos deu o que nós mais precisamos, a salvação. E nós temos que ter esse alvo firmado na nossa mente, firmado, irmãos, diante dos nossos olhos, e não desistir. Eu preciso chegar até o fim da jornada. E muitas vezes o caminho vai ser difícil. Para que eu possa avançar, para alcançar aquilo que está diante de mim, eu tenho que deixar o que, irmãos, para trás? O passado. As coisas que devem ficar no passado. Se eu carregar comigo as coisas que eu deveria ter deixado, elas vão me atrapalhar no sentido de avançar e chegar adiante. Eu achei muito interessante uma mãe que é professora de história. Ela estava ensinando o filho sobre o Império Romano e sobre as muitas maneiras como o Império Romano matava as pessoas, né, ou castigava as pessoas. Eu achei interessante uma dessas situações, dessas sentenças de morte que eram trabalhadas, acontecia da seguinte maneira: a pessoa era condenada à morte, e dentro dessa situação era amarrado o corpo de um morto ao corpo daquela pessoa viva, e aquela pessoa viva era solta. Eu não sei se algum soldado acompanhando aquela pessoa, mas ele tinha que carregar aquele morto até ele morrer. Ou ele morria com o peso do corpo do morto, ou ele morria com as doenças que o morto transmitia para ele. Quando eu penso nisso, eu penso que isso se encaixa na vida da pessoa que está carregando o passado nas costas. Porque o passado muitas vezes é cheio de coisas mortas. O passado muitas vezes é cheio de doenças, de coisas que enfermam a nossa alma. Traumas que às vezes nasceram dentro de casa. Imagina uma pessoa que foi abusada sexualmente quando criança e não conseguiu deixar isso para trás, ainda adulto, ou já adulto, ou outras situações semelhantes a essas, né? Então, quantas coisas muitas vezes nós podemos carregar no nosso presente que a gente deveria ter a capacidade de deixar para trás, mas muitas vezes a gente não consegue sozinho. Só que eu quero dizer para você que nem tudo você vai conseguir sozinho mesmo, porque as coisas que você não consegue sozinho, é Deus que vai fazer na sua vida. Tem coisas que Deus deixa na sua vida e dá a você o entendimento de que você não vai resolver, para que você possa entender que existe um Deus que resolve. Porque se nós resolvêssemos tudo na nossa vida, a gente não procuraria Deus, sim ou não, irmãos? Não, eu resolvo tudo. Né? Que nem aquele desenho muito antigo, eu tenho a força, né? Nós não temos. Quem tem a força, o poder e a autoridade nos céus e na terra é Jesus. É Ele que consegue. Às vezes nós estamos que nem aquela pessoa condenada à morte, carregando um morto nas costas, que representa muitas vezes o nosso passado. Porque a intenção do inimigo é nos matar, é matar a gente, é cansar a gente. Vocês já ouviram uma palavra muito interessante?
eu não lembro quem ministrou, não sei se foi o pastor Luiz Hermínio, que a intenção do diabo nesses dias não é tanto tirar você da igreja, é cansar você dentro da igreja, porque você começa a morrer aos poucos dentro da igreja. Você vai ficando desanimado, triste, vai perdendo a fé, vai perdendo o ânimo, vai perdendo a alegria por tudo aquilo que é de Deus. Você vai perdendo a alegria por adoração, você vai perdendo a alegria pela palavra, você vai perdendo a alegria pela comunhão com a igreja, você vai perdendo a alegria pela oração, pela busca, a busca que nós devemos desenvolver pela intimidade com o Senhor, para buscar intimidade com Deus. E aí a gente simplesmente começa a fazer as coisas automaticamente, aquela coisa do automatismo, né? A gente começa a fazer algo aparentemente espiritual, mas sem espiritualidade nenhuma, e isso é um problema quando nós entramos nessa situação, porque nós saímos da situação de sermos espirituais e nos tornamos religiosos. E tem uma frase que diz que de religioso o inferno está cheio. E não é só o religioso que está lá fora, que não conhece o Evangelho de Jesus. Às vezes o religioso está dentro da igreja de Jesus, né? Nós corremos esse risco se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos cura, se nós não buscarmos restauração na nossa vida, se nós não buscarmos, irmãos, um avivamento espiritual diariamente. Diariamente nós temos que entender que nós precisamos de avivamento na nossa vida, precisamos de intimidade com Deus, porque o mundo jaz no maligno, mas eu e você estamos em Cristo Jesus, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós temos que trazer para dentro de nós essa consciência todos os dias, porque todos os dias somos confrontados com o mundo, todos os dias o mundo ele se levanta ou para abater o seu ânimo com os problemas, com as dificuldades, ou para seduzir o seu coração com as coisas que vão simplesmente roubar o seu coração da presença de Deus. Quantas pessoas talvez hoje preferem estar assistindo um jogo de futebol ou estar na frente de uma televisão do que estar na presença de Deus? Quantas pessoas, né, muitas vezes estão permitindo que o mundo ocupe nas suas vidas o lugar que pertence a Jesus? E isso requer também uma libertação. Isso requer também uma libertação dentro de nós. Então nós que estamos aqui nessa noite, precisamos valorizar esse momento, né? Estamos aqui num lugar de bênção, estamos aqui num lugar onde Deus visita o seu povo, onde Deus trabalha na vida do seu povo através da palavra, através da ação do Espírito Santo. Então que o teu coração se abra nessa noite para ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento eu quero aproveitar esse momento para que